galera, começando mais um Cai na Prova do Enamed, e nós estamos aqui para aqueles casos que parecem simples, mas que te passam uma rasteira. O objetivo do podcast Cai na Prova Enamed, transformar o aluno no top 10 da residência. Muito mais do que um médico de excelência. E quem está aqui comigo? A Prof. Miriam. Hoje a discussão de mais 2 casos clínicos, né, Jeane? O tema central hoje é? Contracepção. E a doutora Miriam, ginecologista, vai destrinchar os casos com a gente. Detalhes que a gente precisa prestar atenção. Então, aqui a gente tem uma adolescente de 15 anos que procura atendimento porque quer iniciar a contracepção. Na história dela, patológica, ela tem episódios de enxaqueca com aura. Nos antecedentes familiares, a avó dela tem câncer de mama, a materna, a mãe é hipertensa e a irmã tem diabetes. E a pergunta é: o uso de contraceptivo combinado está contraindicado para essa paciente devido ao risco de: letra A, câncer de mama; B, diabetes mellitus; C, acidente vascular cerebral; ou D, hipertensão arterial sistêmica. E você precisa saber qual realmente manda na nossa conduta. Isso está no raciocínio clínico que a gente vai falar nessa discussão de hoje. Pesar os dados, né, Miriam? Então, a gente tem que ver aqui o que essa paciente tem que contraindicaria usar um método combinado, que é progesterona e estrogênio. Eu gosto de dizer que o grande vilão da história é mais o estrogênio, né? É ele que a gente tem que prestar atenção. É isso mesmo. Então, assim, o que aqui contraindicaria o estrogênio nessa paciente, tá? A gente tem que lembrar, é nessa paciente. Histórico de câncer de mama, contraindica usar estrogênio? Não contraindica usar estrogênio, porque é histórico, não é ela que tem, é o histórico, é a pegadinha. E aqui no caso, câncer de mama foi da avó materna. Da avó, não é nem da mãe, nem de irmã. Mas mesmo que fosse, não tem problema. A não ser que fosse ela que já teve um câncer de mama. Exatamente, tá? Então, diabetes mellitus não contraindica, porque é histórico da família dela, então não tem problema nenhum, né? A não ser que ela fosse diabética, mesmo, né? Ela sendo, não seria contraindicação absoluta. Sim. Tá? Então, tranquilo. Então, olha, a gente já viu câncer de mama, que é da avó, não contraindica. Diabetes mellitus também, mesmo que se fosse ela, não teria uma contraindicação absoluta. Exatamente. O acidente vascular cerebral e a hipertensão arterial sistêmica. A hipertensão arterial sistêmica é familiar também, não é ela que tem. Então, não contraindica. Se fosse ela, seria uma contraindicação relativa, também não é absoluta. Então, qual é o que sobrou? Sobrou o acidente vascular cerebral. Então, por quê? Porque a gente sabe que a enxaqueca com aura, a paciente tem mais risco de ter acidente vascular cerebral. Por conta do uso do estrogênio. Aumenta o risco do evento vascular cerebral. Exatamente, porque o estrogênio vai agir lá no vaso e ele pode fazer, então, a contratura do vaso. Então, ele pode estar relacionado ao risco aumentado. Então, o coração da questão não está nos antecedentes familiares, né? Foi exatamente para testar essa enxurrada de informações e a gente saber eleger de todas elas o que é prioridade para poder escolher um método de contracepção, o que contraindica e o que não. E qual é o nosso embasamento teórico para isso? Os critérios de elegibilidade. Então, a gente está sempre revisando esses critérios, né? Vamos pôr na tela, pessoal? Vamos botar na tela, então, os critérios para a gente rever, né? O uso de contraceptivos, MEC, traduzindo para o português, né? Apresenta as recomendações atuais da Organização Mundial da Saúde sobre a segurança dos diversos métodos contraceptivos para o uso no contexto de condições de saúde específicas e características pessoais ou fisiológicas da pessoa. Então, esses critérios é que tem que nos nortear. E é isso que deixa o profissional com mais segurança para prescrever, para indicar um contraceptivo, né? Isso não é achismo, né, Jane? Então, a gente tem um embasamento. Isso é muito bom para a gente como profissional e para o paciente também. E então, são critérios mundiais, né? Não é? O médico que estiver lá em qualquer outro lugar, ele vai usar esses mesmos critérios. Exatamente. As categorias, assim, sucintamente, a categoria 1 e 2 significa que a gente pode usar os métodos, tá? Pode ser usado com segurança, né? O 3, a gente tem que pesar os malefícios e benefícios.
tá? Então, de preferência, não usar o 3, mas não é absoluto que não possa usar. A pessoa tem uma condição em que os riscos teóricos, né, ou comprovados, geralmente superam as vantagens de usar ou não aquele método. Então, quando é categoria 3 ou 4, né, Miriam? A 4 o risco é inaceitável, quer dizer, a condição que aquela pessoa tem não vale a pena arriscar o uso daquele método. Porque o 4 ele já está comprovado que tem risco. O 3 é que a gente não tem a comprovação. Então, fica aquela coisa em cima do muro. Então, ficando em cima do muro, é melhor não usar. É para você até se proteger, né? Então, categoria 1 e 2 significa que a gente pode usar o método. Ponto, né? Então, acho que isso facilita bastante. Aí, com as cores verde e azul, podemos usar. Indicação do método? Sim. Amarelo e vermelho? Não. É isso que está mostrando aí nessa tabela, né? O verde é o uso sem restrição, pode usar. O azul é o uso liberado em geral. E o amarelo é o uso restrito. E o vermelho é contraindicado. Tem 2 aplicativos, um é da Organização Mundial de Saúde, né? Então, sempre é atualizado aquilo ali. Que você, por exemplo, você está lá numa UBS, você tem dúvida se aquela situação, né? Um tumor de fígado, ele pode ser uma contraindicação de usar um método combinado? Você vai lá e aí, pela situação do paciente, o aplicativo diz para você qual é o critério, se é 1, se é 2, conforme o método. Então, assim, isso é ótimo, profissional da saúde. É assim um material que a gente pode usar em qualquer lugar, ele está sempre sendo atualizado. A gente vai deixar para eles, é só baixar o aplicativo. Para pesquisar, e assim, mas isso é legal para a vida prática, Exatamente. né, Miriam? Porque você não vai dar conta de ler tudo sobre isso, mas saber onde buscar informação é importante. É por isso que tem que ter o aplicativo, né? E a gente está colocando aqui o que mais cai na prova, e é o que ele tem que saber hoje, que é o nosso objetivo, para a prova de ENAMED, de residência médica, que tem algumas coisas que eles sempre querem saber dos critérios de elegibilidade. Porque essa paciente veio buscar uma contracepção. E ela tem apenas 15 anos de idade. E aí, a gente vai deixar ela sem porque ela tem enxaqueca com aura? Que outras possibilidades a gente pode indicar para essa adolescente como contracepção? Então, essa paciente, ela pode usar um método só com progesterona, porque a progesterona, ela não está relacionada a alterar tanto o vaso sanguíneo. Então, ela não está associada ao risco aumentado, né, de AVC, embolia pulmonar, né, trombose. Então, estaria fora as pílulas combinadas orais, o anel vaginal, porque também é combinado, né? Exatamente. E o adesivo. E os injetáveis combinados. Os injetáveis combinados. Tá? Então, esses estão contraindicados porque eles têm estrogênio na fórmula deles. Todos os métodos que têm só progesterona a gente pode usar, e a gente pode usar aqueles métodos que não têm progesterona também. Então, a gente pode usar também o DIU de cobre, que é um método não hormonal. Ele é ótimo para um adolescente, porque ele é de longa duração. Ele tem uns que duram 5 anos, tem uns que duram 10 anos. Ela não precisa lembrar de tomar, não interage com os outros remédios, então é ótimo. E ainda tem no SUS o DIU de cobre. E tem ainda o método de barreira. Então, tem o preservativo masculino, que o pessoal usa mais, e tem o preservativo feminino. Esses 2 métodos, inclusive, tem no SUS. E assim, a gente deve até usar os 2, porque o preservativo masculino protege de doença sexualmente transmissível e pode usar mais um DIU de cobre, por exemplo, que é um contraceptivo de alta eficácia. Né? O alta eficácia eu gosto de dizer bastante assim, né? O que quer dizer isso? Que o preservativo tem uma eficácia menor. E aí, muitos alunos de medicina mesmo não sabem que essa eficácia aí, a literatura varia um pouquinho, né? Mas é entre 13, a chance, o risco de gravidez é em torno de 13, 15. 13 tem alguns que falam em um ano. É mais ou menos isso. É bastante, né? É bastante. É bastante. Você pode ser um dos 13. Sim, o DIU de cobre é 0,3, tá? 0,3%. Significa que é 3 pessoas, 3 mulheres em um ano, tá? Então, é considerado de alta eficácia. Então, os antecedentes familiares dessa garota não influenciariam nada na decisão do uso do contracepcional para ela, né? E a gente indica para ela os métodos que não têm o estrogênio associado. E aí, assim, a gente até trouxe mais uma questão. Também do ENAMED, só que com uma paciente de 30 anos. É a questão 49 do ENAMED de 2025. É uma nulípera, quer dizer,
não teve filhos ainda, de 30 anos, com diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico e história recente de trombose venosa, apresentando ciclos menstruais prolongados de 8 a 10 dias, com intenso sangramento e cólicas fortes. Busca orientação sobre o método contraceptivo. Considerando os critérios de elegibilidade para uso de anticoncepção e o quadro clínico, qual é a melhor opção de contracepção? Letra A, DIU de cobre. B, DIU de levonorgestrel. Letra C, anticoncepcional injetável mensal. E D, pílula anticoncepcional combinada contínua. E aí, Miriam? Pois é, eu que te pergunto. Parece que não, mas tem várias pegadinhas, né? Muita informação. Exatamente. E bem diferente da outra questão, a paciente, essa é a primeira pegadinha, ela tem algumas coisas. Não é história familiar, ela tem uma questão, história mórbida pregressa, é dela, né? É uma condição dela. Ela tem lúpus e ela tem uma história recente de trombose venosa. Ela tem esses duas comorbidades, tá? Para ficar bem claro. Então, é diferente da outra, né? Além disso, ali da parte ginecológica dela, ela tem ciclos menstruais prolongados, sangra muito e tem muita cólica. Então, é diante disso que a gente vai... Por isso que eu digo, não tem melhor método. Tem um melhor método para aquela paciente, né? Entendeu? Que é esse caso aqui. E aí, Giane, qual que você acha que é a correta? Qual que eu acho que é a correta? Eu acho que o correto é o DIU de levonorgestrel para ela. Porque a gente tem algumas questões aí, né? De primeira, fugir do estrogênio, né? Exatamente. Que a questão C e D entra aí, Exatamente. Certo? Por que a gente tem que fugir do estrogênio, né? A gente tem que fugir do estrogênio aqui. Lembra, o estrogênio é que vai agir lá no vaso sanguíneo, causando contração dele. Então, isso só pode aumentar o risco de acidentes vasculares. Então, ela já teve trombose recentemente. Então, eu não posso usar estrogênio. E o lúpus, ele também deixa um estado no sangue de hipercoagulação. Então, a paciente com lúpus, ela tem maior risco de trombose. Isso entra na categoria 4. Exatamente. Então, essas duas situações, um método com estrogênio, vamos dar um exemplo aqui, um anticoncepcional oral combinado seria categoria 4 para lúpus e para trombose venosa profunda, tá? Então, essas duas letras estão descartadas. Isso aqui está errado. O que vai sobrar para gente? O DIU de cobre e o DIU de levonorgestrel. E aí eu acho que a gente ia tender direto ir pro DIU de cobre porque não tem hormônio. Não tem hormônio. E aí, será? Então, aí é que tá a pegadinha. Ele não é que ele está contraindicado, é que ele não seria a melhor opção para essa paciente, porque essa paciente aqui, ela tem muita cólica e um sangramento aumentado. Miriam, vamos dar um stop, porque aqui é o X da questão, porque a gente tem que, não é o critério de elegibilidade, não é a questão teórica, de conhecimento teórico, mas sim do raciocínio clínico. Qual o melhor raciocínio para essa paciente para a gente tomar a conduta? Porque essa é a pegadinha da questão, né? Porque podia ser os dois tipos de DIU e não estaria envolvendo o critério, a categoria de elegibilidade, mas sim a qualidade de vida dessa paciente. Exatamente. Né? Então, porque ali o DIU de cobre para ela, se ela usasse, ela ia sangrar muito mais e ela ia ter muito mais cólica. Então, inclusive, isso pode promover que esse DIU, ele se mova e saia do lugar. Então, aqui, a afirmativa ideal, que estaria mais correta para essa paciente, seria o DIU de levonorgestrel. O levonorgestrel, ele é uma progesterona, tá? Então, a progesterona, ela promove que diminua o endométrio, então esse endométrio fica bem fininho, né? Então, ela tem, ou ela não menstrua, ou ela menstrua pouco. E se ela menstrua pouco, vai diminuir, ele também vai agir o levonorgestrel e vai diminuir a prostaglandina. Se ele diminuir a prostaglandina ali... Diminui as dores. Diminui a cólica, né? Então, a melhor indicação seria o DIU com levonorgestrel, tá? Por isso que essa é a correta. Fechamos, fica essa dica, trombose, nada de estrogênio. Sangramento intenso, a gente pensa em DIU hormonal. Exatamente. São duas questões bem boas, acho que ficou bem claro, né? Lembrando que tem aquele aplicativo que o pessoal pode usar,
sempre dá uma olhadinha nos critérios de elegibilidade, né, Giane? Essas duas situações ali de quando usar estrogênio ou não, eles têm sempre que revisar antes da prova, porque o pessoal sempre pede questão sobre isso em contracepção. E é uma coisa que a gente, qual médico não vai prescrever anticoncepcional, né? Exatamente. E é uma das grandes perguntas pediatra prescreve anticoncepção? Sim, pediatra, o médico da família, esse é um assunto que não só cai na prova, como vai estar na sua vida, e por isso que o nosso objetivo não é só prova, mas sim que você se torne um médico de excelência, né? E consiga ser aprovado na residência, né, médico? Isso aí. Critérios de elegibilidade é super importante para todos os médicos, mesmo quem não é ginecologista, mesmo quem não é pediatra. Então, manda para aquele amigo que diz que contracepção só é para ginecologista. E aí, então, a gente termina o podcast no episódio número 3, assunto de contracepção, 2 questões do ENAMED, para você revisar, botar aqui na memória e saber raciocinar, inclusive, para a sua vida prática. E a gente se vê no próximo episódio do podcast Cai na Prova.